Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar um tema muito importante, vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar especificamente nessa videoaula sobre o contexto e sobre os fatores aí que levaram à Segunda Guerra. As batalhas, os conflitos ali e as consequências dessa guerra a gente vai estudar numa outra videoaula, então fica ligadinho aí e vamos começar o tema. Podemos considerar a Segunda Guerra como parte da Primeira Guerra, como uma retomada mesmo da Primeira Guerra. Por quê? Porque nós tivemos ali péssimos acordos pós Primeira Guerra, porque nós tivemos a negligência ali das grandes potências com relação ao avanço do totalitarismo, com relação ao avanço aí do Hitler, do Mussolini e mesmo ali do governo japonês lá no Pacífico. Vale lembrar que a Segunda Guerra marca também uma transição, uma decadência ali das antigas potências europeias, né, neocoloniais. Teremos um processo a partir de agora de descolonização na África e na Ásia bem mais acelerado e teremos novos agentes, novas potências controlando o planeta. Que agentes são esses, pessoal? Estamos falando aqui da União Soviética, estamos falando dos Estados Unidos, de uma ordem bipolar que vai se instalar. Estamos falando aqui de um período aí conhecido como período da Guerra Fria pós-Segunda Guerra. Logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma série de tratados ali com os países perdedores, e esses tratados não respeitaram o direito de autodeterminação dos povos, eram extremamente punitivos, eram muito humilhantes. E nós destacamos aqui o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, empurra a Alemanha para uma gravíssima crise econômica e social, com suas indenizações muito pesadas, com as suas áreas extremamente ricas que são transferidas para a França, que são ali também exploradas pela Inglaterra. Nós vamos ter, por conta disso, lá na Alemanha, um processo de grave crise social que vai levar ali a um crescimento do nacionalismo e vai permitir a ascensão do Estado totalitário nazista lá em 1933 com Hitler. Vale lembrar também que nós tínhamos uma instituição muito importante criada após a Primeira Guerra Mundial, que é a Liga das Nações, idealizada pelo presidente Woodrow Wilson. A Liga das Nações teria como objetivo principal evitar um novo conflito das proporções da Primeira Guerra. Falhou miseravelmente, ela era muito fraca e ainda passou ali no período entre guerras pela saída dos próprios Estados Unidos. O Congresso tirou o país da Liga, a Alemanha, a Itália. A União Soviética, pessoal, não foi convidada para participar, já era uma grande potência, mas aqui buscava se manter um isolacionismo dos soviéticos por conta do socialismo, e o Japão também se retirou da Liga. Então, essa Liga das Nações, gente, ela não tem capacidade de evitar novos conflitos. Você vê aqui, inclusive, uma charge bem interessante, né? Da Liga das Nações de um lado, dos Estados Unidos do outro, Liga das Nações incapaz de intervir, Estados Unidos no isolacionismo político também não fazendo nada com a questão ali do conflito entre Japão e China. Os regimes totalitários vão acabar sendo ali pivôs, protagonistas do início da Segunda Guerra e do conflito de forma geral. Vale lembrar que a extrema esquerda já tinha tomado poder na União Soviética em 1917, antes mesmo do fim da Primeira Guerra, mas nós já aprendemos que essa ascensão foi produto da própria Primeira Guerra e da crise gerada ali no antigo regime czarista. A União Soviética, pessoal, vai acabar entrando nessa guerra ao lado dos aliados. Do outro lado, da extrema-direita, pessoal, a grave crise econômica e social vai se abater na Itália mesmo após a vitória na Primeira Guerra Mundial. Então nós teremos ali a possibilidade de ascensão do Mussolini e o Partido Fascista. Em 1922, após a marcha sobre Roma, os fascistas tomam o poder, conseguem ali vencer as eleições em 24 e instauram ali em 1925 o seu Estado totalitário, que era expansionista, que buscava ali promover inclusive a própria violência, valorizar a guerra. Do mesmo espectro, aliás, nós temos a ascensão do nazismo em 33 na Alemanha, com Hitler e seu partido, e nós vamos ter também a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, onde o Partido Fascista Espanhol, liderado ali pelo general Francisco Franco,
vai tomar o poder em 39 e vai instaurar também um regime fascista, um regime de extrema direita. Vale lembrar que na Segunda Guerra a Espanha permaneceu-se neutra e por isso o franquismo, né, sobreviveu ali à Segunda Guerra e durou até a década de 70. Espanha foi um palco importante ali de treinamento, tanto para os alemães quanto para os italianos ali, para treinar suas novas táticas de batalha, treinar ali também os seus novos equipamentos. Além dos estados totalitários, nós tínhamos ainda, obviamente, democracias liberais ali na Europa. Destacamos a Inglaterra e a França, sentindo muito ainda as perdas da Primeira Guerra, a crise gerada pelo conflito, ainda traumatizadas com o que havia acontecido entre 14 e 18. Inglaterra e França vão se colocar numa posição ali de tentar a todo custo evitar um novo conflito, conhecido como política de apaziguamento, galera. E nós teremos os Estados Unidos aqui na América, uma grande democracia liberal, que já era a principal potência pós Primeira Guerra Mundial, mantendo o isolacionismo político, mas mantendo ali relações econômicas principalmente com as democracias liberais. Agora, o que vai realmente levar ao conflito é o processo de expansão do eixo. O que era o eixo, gente? Eixo era o grupo de países totalitários que vão se unir e vão ficar ali de um lado do conflito, aqui de um lado na Segunda Guerra Mundial. Nós temos Alemanha, Itália e Japão formando o eixo. A Itália, pessoal, promove ali um processo expansionista bem tímido, aliás, né? Os italianos vão dominar a região da Albânia, vão dominar a região também da Etiópia na África. O projeto expansionista japonês visava dominar o Pacífico e antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já intervém ali na região da China, na região da Manchúria e já no início da Segunda Guerra há a dominação também japonesa na região da Indochina, que era uma região dominada ali, uma região colonial francesa. Agora, o principal ponto aqui de expansão que vai levar à Segunda Guerra é a Alemanha. A Alemanha, pessoal, com a ascensão do nazismo, passa por um rápido processo de militarização, de pesados investimentos aí no exército. Nós vamos ter a ocupação da Renânia, região importante aí, onde nós tínhamos um processo, produção ali de matéria-prima, de investimentos para a indústria. A Renânia é ocupada militarmente. Inglaterra e França não vão fazer nada com relação a isso. Nós teremos também a formação do chamado Anschluss, que é a anexação da região da Áustria. Lembrando que o Hitler era austríaco e todo esse expansionismo alemão, pessoal, tem duas justificativas básicas, né? Quais as justificativas? A ideia ali do espaço vital, região, área onde a Alemanha deveria ocupar para promover o seu desenvolvimento econômico. Isso vai garantir um forte apoio da burguesia aos alemães e também o pan-germanismo. O que o Hitler dizia, galera? Todos os germânicos deveriam viver sob a mesma bandeira, deveriam viver ali na chamada Grande Alemanha. Então, com base nesse processo, nós temos então a anexação da Áustria em 38 e o Hitler, pessoal, vai exigir também a anexação da região dos Sudetos. Dá uma olhadinha no mapa, pessoal, você consegue perceber ali nessa parte mais escura onde ficava a região dos Sudetos, uma região montanhosa da Tchecoslováquia, onde nós tínhamos minorias germânicas. Os tchecos não aceitaram a anexação desse território, tinham alianças com a Inglaterra, com a França, e ameaçaram entrar em guerra com a Alemanha, estando obviamente com esse apoio. Mussolini vai reunir ali as grandes potências da época. Nós vamos ter a chamada Conferência de Munique, onde vai ficar muito clara a política de apaziguamento da Inglaterra e da França. Por quê? Porque foi permitido por esses países a Alemanha anexasse a região dos Sudetos. Chamberlain da Inglaterra e o Daladier da França, os grandes governantes da época, os principais governantes, aliás, acreditavam que poderiam conter o Hitler, permitindo esse processo de anexação. Assinaram tratados, mas essa política de apaziguamento, pessoal, ela tem que ser vista como algo que deu muito mais força ao nazismo e que acabou favorecendo ali o próprio processo que levou à Segunda Guerra Mundial. Além de ocupar a região dos Sudetos, pessoal, Hitler vai ocupar grande parte, vai dominar praticamente toda a Tchecoslováquia na sequência, já no mês de março aí de 1939. Quando isso ocorre, pessoal, as potências liberais, Inglaterra e França, percebem que o Hitler não vai parar.
que esse processo expansionista é muito maior e ameaçam a Alemanha de entrar em guerra. A preocupação da Alemanha, pessoal, nesse momento é muito mais com outra potência do que com a Inglaterra e com a França. Qual é o medo do Hitler, pessoal? O medo do Hitler é que seu próximo alvo leve a uma guerra contra a Rússia, contra a União Soviética, e que isso possa levar, inclusive, um conflito de duas frentes. Numa frente, lutando ali com ingleses e franceses, na outra frente, tendo que enfrentar os soviéticos. O próximo alvo alemão, gente, é a Polônia. Hitler exige a devolução do território que foi cedido à Polônia pós Primeira Guerra para que ela tivesse saída por mar. Criou ali o famoso corredor polonês, a região de Danzig. A Polônia tem o apoio da Inglaterra e da França. Existe já a ameaça da Inglaterra e da França contra a Alemanha caso haja a invasão à Polônia. O grande medo é o medo dos soviéticos. Nós temos ali então um acordo secreto muito importante, que é o acordo Molotov-Ribbentrop. Esse acordo, pessoal, vai ser um pacto de não agressão entre a Alemanha e União Soviética, e nesse pacto de não agressão nós vamos ter um processo ali onde, como você está vendo aqui no mapa, tanto a Alemanha quanto a União Soviética invadem a Polônia. Galera, algo bem interessante. A Polônia é invadida dos dois lados, tanto no leste quanto no oeste. Inglaterra e França, a partir dessa invasão em 1º de setembro de 39, vão declarar guerra à Alemanha, mas não vão declarar guerra à União Soviética. Então percebe-se aqui, pessoal, que o interesse inglês e francês não é o de defesa da Polônia, e sim o desejo de parar ali esse processo de expansão alemão. E por que não é declarada também guerra à União Soviética, pessoal? Porque, potencialmente falando, aqui em 39, a União Soviética tem tudo para ser inimigo da Alemanha nazista. Afinal, o regime nazista é de extrema direita, pessoal, e a União Soviética tem um regime de extrema esquerda. Existe um antagonismo entre socialismo e nazismo, tá, gente? E os nazistas são anticomunistas. Logo, a guerra, o alvo vai ser a Alemanha e não a União Soviética. Galera, essa foi a primeira parte, então, onde a gente procurou entender ali os fatores ali que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Na próxima videoaula a gente vai falar ali do conflito em si e as suas consequências. Tchau para vocês, galera. Valeu!